E está no ar mais um meu, o seu, o nosso Iracast. Iracast voando até você e a nossa bagagem é a sua história. É isso aí, senhoras e senhores, apertem os cintos, porque o nosso voo vai começar agora. E nós hoje vamos decolar numa história sensacional. Está comigo hoje a Ediana. Ediana é uma mulher incrível que vai falar conosco hoje sobre constelação familiar cristã. Então, aperte os cintos e vamos decolar, porque a comandante já deu sinal de partida, minha gente. Com vocês, Ediana, na cabine de comando hoje. Muito bem-vinda, querida. Obrigada. E aí, se sentiu numa cabine de avião mesmo ou é Com conversa? certeza. Para mim é um grande prazer estar aqui com você nessa tarde, com os nossos telespectadores também, seguidores. É isso. E é uma honra estar aqui. É um sonho realizado, na verdade. Diana, muito bem-vinda, tá bom? Acho lindo as pessoas falarem de sonhos, né? Porque um dia eu também tive um sonho. Então, estar aqui, você tá feliz, você falou, manda um áudio para mim dizer, nossa, eu tô feliz, tá? O meu primeiro podcast. Eu também sei o que é isso, porque um dia, nossa, quando alguém falou, Iraci, você vai no podcast? Inclusive, meu primeiro podcast que eu participei foi no convidado que estava logo há pouco aqui comigo. Na verdade, o condutor do podcast, que hoje eu fui a convidada, né? Sim. Então, foi o meu primeiro podcast ali, e daí eu não parei mais. Então, isso é muito importante quando você sonha, porque um dia vai acontecer. Tudo que um dia a sua cabeça teve a capacidade de pensar existe e a gente só tem que esperar o momento de alcançar, de fazer com que isso se torne realidade na nossa vida. Então, bem-vinda de novo, tá bom? Hoje o nosso papo vai ser incrível, fique à vontade, tá bom? Eu gostaria de começar, Diana, perguntando para você o que é constelação familiar cristã? Por que você botou esse nome tão comprido nesse negócio? Então, vou falar para você. A constelação familiar, né? Na verdade, esse nome constelação, que parece mais de estrelas e tal, esse nome ele foi colocado pelo Brasil, né? Porque quem realmente iniciou tudo isso é o Bert Helling, né? Ele também, entre muitas psiquiatras, várias coisas, ele é teólogo e é uma terapia do sistema familiar. Então, é uma organização do sistema. E eu vou explicar aqui para você um pouco sobre como isso funciona, porque eu, inclusive, né, eu, Ediana, que hoje me denomino a consteladora e atendo muitas pessoas, vidas são transformadas através disso, tive no início muito receio, né, até mesmo pela palavra, e eu coloquei o cristão para que, de fato, as pessoas que acreditam, né, em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, possam conseguir se permitir a viver toda essa vivência que a gente faz na constelação. Ou seja, uma organização do sistema familiar. E é interessante que é algo que você observa na natureza e nas leis. Então, não é somente para cristãos, é para qualquer um. Uau. Transforma qualquer pessoa porque é baseado nas leis. Porém, todas elas estão na Bíblia. Uau, que A maravilha. Bíblia, ela fala sobre tudo. Eu falo que a Bíblia é o manual do ser humano. Então, a Bíblia, não religião A, B ou C, tem os princípios, né, que regem, inclusive o Bert Helling fala sobre várias leis, que são essas leis do universo. E a pessoa pela qual conseguir viver dentro do que ela nasceu para viver, no lugar dela no sistema, vai ser natural fluir. Uau, que bênção. Porque nós todos nascemos para dar certo. Isso é uma das leis. Uau. Então, se você que está, né, nos vendo, fala, não, mas não estou entendendo, não. Eu não nasci para dar certo, não, que as coisas estão dando errado. Muita calma nessa hora, respira fundo. E pode ter certeza que o que você ainda não vive é pelo que você não sabe, ou se sabe, não obedece, não pratica. Aí sim. Porque, de verdade, Deus ele nos fez para dar certo. E quando a gente bagunçou o coreto, quando o homem foi lá, né, perdeu sua responsabilidade, não assumiu o que fez, nosso amado irmão Adão, que pôs a culpa na Eva, e aí tudo que começou acontecendo ali, houve um outro
que veio e ele pagou. E ele Tá voltou tudo certo. a normalizar esse sistema. Uau. Então, nós somos a criação mais excelente de Deus na Terra, Uau. tá? E, Diana, isso é incrível. Quando você começa a entrar por esse raciocínio, aí você me faz me lembrar quando a palavra diz assim, do que se queixa o homem? Ele se queixa das suas próprias escolhas, das suas próprias maldades. Realmente Deus não nos fez para dar errado, Deus nos fez para dar certo. Sim. Só que a gente é que realmente não sabe ou se finge que não sabe. E muitas das vezes o ser humano ele procura de alguma maneira que Deus fale, faz assim que é para ele, se ele fizer dar errado, ele fala a culpa é tua. A maioria das vezes o ser humano sabe o que tem que ser feito, mas ele fala, Deus fala comigo para eu fazer tal coisa, e quando a ordem já foi dada. Mas me diz uma coisa, o que levou você a entrar por esse caminho? O que levou você a estudar sobre isso? Né? Porque ninguém amanhece do dia para a noite e fala assim, vou estudar constelação familiar para ajudar a pessoa. Não existe isso. Não mesmo. Então... No meu caso, não foi assim mesmo, não. Então fala para nós aí. Vou contar um pouquinho para vocês da minha história. Em 2005, eu comecei a descobrir que havia um buraco na minha alma, mesmo eu tendo encontrado Jesus com 9 anos de idade. Que foi com 9 anos de idade que eu tive um sonho, aí está no livro de coautoria meu, que eu conto um pouco sobre o meu melhor amigo, sabe? Uhum. E eu acho tão interessante que, nessa época, eu nunca mais afastei dele. Eu conheci igrejas diferentes, mas eu sempre tive com ele. Porém, eu não sabia que havia outros conhecimentos, né? Além daqueles que eram me entregues na igreja, e eu não estou ocupando nada, foi o quê? Eu ficava com o que me ensinavam e fez parte da minha história. Naquela época, o que eu conseguia entender era isso e eu vivia só com esse conhecimento. E que era bom, mas não era o suficiente. Tinha mais coisas. Então, em 2005, eu comecei a ter umas interrogações, né, interior, aqueles diálogos interior, que eu dizia assim, nossa, para mim é tão difícil. Será que Deus tem filhos prediletos? E eu ficava com esse questionamento interno. Será que ele tem filhos prediletos? Porque tem gente que dá tudo certo para eles. Né? Será que a pessoa que é rica, ela nasce em berço de ouro? Eram perguntas que eu tinha, olha, em 2005, gente. Não que eu esteja velha, que eu sou muito nova. Né? A alma não tem idade. Então, eu continuo jovem. Mas em 2005, eu comecei a questionar sobre isso. E aí eu saí dessa igreja mais tradicional que eu tinha, e sou muito grata. Na época eu conheci o pastor Márcio Valadão, eu fui para a igreja na época que é uma igreja escola, né? Um modelo de igreja escola, que é a Batista da Lagoinha de Belo Horizonte. Eu sou de Belo Horizonte, né? Vivi lá até outro dia, tem poucos meses que eu vim para São Paulo. Então ali eu comecei essa trajetória e eu entendi, no cursos da Clínica da Alma, enfim, que eu tinha um complexo de inferioridade muito grande, que eu não me sentia amada. Gente, muito forte isso. Então, você que está me ouvindo, que não se sente amada, até sendo, né, de Deus, conhecendo Jesus, e não tem coragem de falar, eu entendo, porque é de dentro para fora, e eu tinha essa questão. E aí foi onde que eu busquei, ali eu comecei, eu alcancei muitas, né, melhores. Ali eu conheci o coach integral sistêmico da Febacis, que foi o primeiro que me foi apresentado. E eu comecei a caminhar. Só que é o que eu digo que você acabou de falar, não é só conhecer. É conhecer e viver aquilo que você aprendeu. Então, você conhece algo, aquilo é aberto os seus olhos, depois você toma uma decisão. Eu saía quase todos os dias do meu bairro até a Lagoinha. Eu falo que aquela anel rodoviário, né, quem conhece ali, o carro praticamente ia sozinho, de tanto que eu fazia esse percurso. Eu ia lá para poder levar pessoas, eu ia Diana, lá para aprender. Deixa eu te interromper aqui. Você está falando assim, eu estou lembrando assim, quantas vezes, quantos de nós, quantas pessoas estão realmente ainda com a Bíblia, de posse da Bíblia. Elas vão à igreja todos os dias, não perdem o culto. E geralmente essas pessoas elas têm um anseio por algo que elas não sabem o que é. Que não é preenchido somente na pregação, na oração.
É exatamente isso. Isso. E o que que faz? Qual faz a diferença? Quando você clama no seu coração, consegue falar. Eu lembro que o dia dessa questão, vou te contar só da questão do amor. Primeiro, os anos foram passando e eu fui, estava tudo bem. Só que eu era aquela pessoa que, o meu lema era, ema, ema, cada um. Com seus problemas. Para que eu ia mexer com pessoas difíceis? Teve uma certa igreja lá, enfim, que a gente orava, expulsava. Para quê? Começava a revirar lá em casa tudo. Eu falava, não, que é isso, mexer com isso não. Já basta a minha família. E, de certa forma, naquele momento, não foi ruim essa situação, porque naquele momento eu tinha crianças, eu tinha minha família, eu tinha que... O primeiro ministério nosso é a nossa casa, é o nosso esposo, é os nossos filhos. Então, estava tudo bem. Só que chegou em 2019, e aí eu vou tentar encurtar a conversa, porque eu sou assim, eu vou fluindo aqui, nós vamos embora. Mas aí, em 2019, foi aonde eu te contei que eu, né, fui diagnosticada, eu cheguei numa depressão nível 5. Nossa. E por quê? Porque eu não aceitava. Eu sentia uma tristeza muito profunda. Todas as emoções eram muito intensas, né? Eu sou essa pessoa intensa, mas doente aí já era pro lado da dor. Então, aquilo ali foi fazendo com que eu ficasse, eu acho que eu fiquei, eu não sei quanto tempo, gente, de verdade, eu não me lembro, mas eu fiquei num quarto escuro, que eu mal tinha, eu mal levantava para beber água. Às vezes eu queria beber água, não tinha força. Nossa. E eu nunca fui essa pessoa. Eu casei com 16 anos. A primeira assinatura da minha carteira foi com 14, que naquela época eu podia. Antes de 14, com 10, 11 anos, 12, eu vendia, que eu sou uma vendedora nata desde que eu nasci. Então, assim, eu nunca fui acomodada, eu sempre fui muito dinâmica. E eu olhava e falava, gente, eu não estou me reconhecendo. E aí, nesse quadro, Deus ele preparou muito. Eu falo que tudo que eu faço eu tenho que falar de Deus, porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui, de verdade. E eu acredito que tem pessoas que estão faltando só entregar isso, sabe? Por quê? Com todo o conhecimento, com tudo que acontece, quando você sabe é um passo, mas depois você precisa fazer. E muita coisa a gente não faz sem a ajuda dele. Só que a parte boa é que ele não nos abandona, ele está conosco todos os dias. Então a gente consegue. Quando eu vejo, eu consigo ir lá e mudar aquilo que eu estava fazendo na contramão da vida, né? Então, em 2019 aconteceu esse quadro, eu estava ainda formando em teologia, e aí eu consegui acordar para ir para o curso, porque era um sonho meu fazer teologia junto com meu esposo. Só isso que eu conseguia fazer. E eu não conseguia fazer mais nada. Eu fui vendo que aquilo não era normal. Eu comecei a... Um dia, meu marido chegou na porta assim, da sala, eu comecei a chorar do nada, porque eu não tinha conseguido arrumar minha casa. E aquilo, para mim, era um aspas, assim, do sofrimento, da frustração, porque eu não conseguia. Eu fazia os planos que eu ia fazer coisas básicas, eu não conseguia. Aí, nesse dia, eu chorei muito. E aí, eu decidi, eu vou sumir. Porque me matar, eu não tenho coragem, não. Porque eu falava, não, para tudo tá jeito, só para a morte. E eu resolvi, fiz todo o plano, mas a minha filha ia casar no próximo final de semana. Eu falei, não, então eu vou esperar. Só que nesse dia que eu chorei, eu marquei uma consulta. E aí foi aonde que começou ali. Então, em 2019, eu consegui olhar para a vida diferente através de acordar na madrugada, de ligar, inclusive, né, o YouTube ali, e alguém começou a falar sobre tudo que foi ali o início da outra formação minha. Leis do universo, falar sobre várias coisas, né? Então, eu falei, gente, e eu lembro até hoje, eu posso até citar o nome dele, inclusive ele faleceu tem pouco tempo, que chama Bob Proctor. Eu não conhecia ele pessoalmente, né? Mas para mim era o meu amigo, porque tudo que aquele homem falava, e eu olhava para ele e falava, gente, mas tem na Bíblia. Não, isso tem na Bíblia. E tudo ia me remeter na Bíblia, porque eu era uma conhecedora da palavra. Então, eu achei muito interessante e nessa época eu já sabia. Eu não sabia que eu chegaria a atender muitas pessoas seriam curadas, impactadas através, né, do que eu fizesse, mas ali eu entendi que o povo sofre por falta de conhecimento e havia um conhecimento além daquilo que eu havia acessado até aquele momento. Então, como eu conhecia toda a palavra, eu via que tudo que falava ali, porque a ciência, ela
confirma, né? A gente antes achava que a ciência afastava a gente de Deus. É o contrário. Se você realmente conhece a palavra, não é uma religião, é a própria Bíblia. Você vê que tudo está na Bíblia. Todos os livros, os mais importantes, saíram de um princípio que está ali na palavra. Uau. Então, é muito gostoso. E aí eu criei o método ISD, esse método ISD, que significa Imagem e Semelhança de Deus. Eu criei esse método depois, inclusive, acho que foi 2020. Comecei a abrir meu canal no YouTube. Quem for lá, vai lá, no @eusouediana, vocês vão rir muito, que eu não consegui enquadrar o rosto na câmera. Mas eu falei, eu preciso falar que tem cura. Porque qualquer doença tem cura. Então, o que desencadeou o interesse de você fazer constelação foi a depressão que você se encontrou. Eu não sabia nem que eu ia conhecer essa constelação. Sabe, a constelação tem só uns 2 anos que eu via conhecer. Nessa época eu comecei a estudar, né, mais, igual eu falei da formação do coach e tudo, que eu já tinha, só que eu não tinha a visão que eu tive aberta, né, porque eu vivia na dor ainda, eu não tinha, né, feito comigo. Eu falei, a partir de hoje eu vou usar esse poder da mente ao meu favor, porque essa mente, nossa, é tão poderosa, e às vezes a gente não usa ao nosso favor, porque a gente acha que, isso aí, esse negócio de poder da mente, tudo mesmo. Gente, eu era tão religiosa. Quem me conhece hoje não acredita. Mas tudo, para mim, de novidade, era aquela questão assim. Era questão assim, gente, eu vou te contar um negócio. Parece que tudo. Isso não é de Deus. Isso aqui, não, esse negócio está esquisito. Ou seja, tudo aquilo que não era do jeitinho que eu aprendi, é verdade, eu julgava como fosse errado. Entende? Então, foi por isso que... Então, a constelação estava bem ali na frente ainda. Naquela época, eu não estava preparada, mas eu consegui usar os métodos, né, da neurociência, dos estudos que eu tinha, e criar um método que já destravava muitas pessoas. Que são 10 sessões, enfim, tem exercícios, ferramentas, tudo que no mundo do desenvolvimento humano hoje, né, você já conhece, as pessoas usam. Só que a diferença, Iraci, a diferença é a pitada essencial de tudo. O Espírito Santo. Uau! É o Espírito Santo. Porque aí, aquilo que era uma ferramenta que todo mundo estava usando, eu era mais transformada que meus clientes, porque eu via pessoas com síndrome do pânico sendo curadas na segunda sessão. Eu via pessoas que estavam decididas a separar, renovando a aliança e os votos matrimoniais com algo. E eu ficava olhando para aquilo e falava, uau! Eu comecei a ter, assim, eu tenho um amor muito grande pelos católicos, que são cristãos, né? E aí eu falava, gente, católico é cristão. Eu era muito... Eu sou católica, eu nasci católica e depois fui para a igreja evangélica. E lá tinha essa questão. Então, eu comecei a atender as pessoas e falar, gente, como pode? Que fé e que execução da fé. E aí, não é comparando, mas eu comecei a enxergar mais do que... Eu comecei a ver que não importa. O que importa é a sinceridade. E Deus falava muito, né? E na Bíblia fala, eu não sou como homem. Eu não olho a aparência. Eu sondo os corações. E aí eu fui vendo essas pessoas sendo transformadas, pessoas sinceras que faziam bem e estavam sofrendo. E isso foi... Muito obrigada. Obrigada. E isso foi um assim... serviço, né, de bordo aqui, Você gente. viu? Olha isso, gente. Cafézinho, ai, Ó. que charme, olha aí, ó. Sem açúcar, né? Sem açúcar. Ah, então é. Nós somos fitness, mas os bombons estão pregando ao contrário. Mas eu falo que, de qualquer maneira, o meu cafezinho continua sem açúcar, viu? Porque a gente vê o sabor do café, né? Depois de um tempo, já tem uns anos aí, eu não consigo mais. Mas aí, como eu estava te falando, então, assim, a primeira parte foi essa. E através desse método, eu comecei a ver a mudança. E eu comecei a mudar junto. Porque o interessante é que, primeiro, eu falo que a faculdade da vida é melhor, É isso, né? que eu queria te perguntar, Diana. Para que serve a constelação? Eu queria que a gente abordasse essa parte da constelação. Primeiro, o que é a constelação? Você já explicou para mim o que é a constelação. Ok. Que é uma terapia, nada mais é do que uma terapia familiar, isso. intensa familiar. Aonde você vai entender... Eu vou te Seu contar uma lugar. história rapidinho.
que diz que na noite de Natal alguém fez uma pergunta. Mamãe, por que que a senhora corta a ponta do pernil? Sabe aquele ossinho, aquela pontinha? Ah, eu já vi. Aí, já viu? Ela falou assim, porque minha mãe cortava. Vó, por que que a senhora cortava a ponta do pernil? Porque minha mãe cortava. Bisa, por que que a senhora cortava a ponta do pernil? Ora, minha filha, porque minha panela era pequena. Entende? Então a gente vai também. repetindo padrões sem saber o porquê. Mas foi a verdade que foram nos ensinadas. Sim. E aí, às vezes, você tá repetindo padrões, já nem faz mais sentido, só que você não buscou. Não, era uma verdade, é um rito, é alguma coisa. Isso. Eu lembro quando eu era criança, nossa, não deixa a sandália atrás da porta, vassoura, sabe, era tanta Chinelo coisa, virado. Tirava o morto da sala, as mulheres já iam correndo, varrendo, não podia varrer de lá para cá, tinha que ser daqui para lá. Gente do céu! São rituais, né? São entendimentos. Só que quando é do pernil, tá tudo bem. Do pernil tá tudo bem, mas e quando o pior não é quando acontece certas coisas, e eu já vou bem aqui para a prática, eu acho que o exemplo é a melhor forma da gente entender. Vamos colocar ali uma pessoa que foi criada, né? Uma criança, ela é criada numa família onde o pai, ele trai a esposa, ele trai a mãe, né? Então, ele vê. E aí, eu posso contar da minha história, que foi mais ou menos isso. Então, na cabeça do meu pai, era natural isso. Homem que era homem tinha que pegar mesmo. E que a mulher ainda não tinha nem que achar ruim, porque ela não podia se rebaixar às amantes. Ou seja, a mulher era mulher e essas questões aí de adultério era coisa de homem. É um absurdo? Depende. É o que você está acabando de dizer. É o que a pessoa aprende do pai, do avô, do bisavô, e aquilo para aquela pessoa é a verdade dela, é o óculos que ela vê a vida, é como ela foi criada. Então, a gente, às vezes, o que acontece? Você não entende. Isso, né? E aí, o que acontece? Mas aí, o que acontece? Aí, essa mãe, eu vou chegar na mãe. Aí, essa mãe, ela sofre muito, lógico, com todas as traições que ela teve. Ninguém vai ficar feliz e rindo sendo traído. E, de fato, aqui nós não estamos para poder tirar, sabe aquela coisa, explica, mas não justifica? Nós não estamos aqui para justificar coisas que são princípios e que é errado, não é sobre isso. Mas eu preciso olhar e entender que cada um, existe uma forma que para ele é a verdade, que para ele é o princípio, e o outro tem outra. E aí quem está certo? É o que eu digo. Você precisa olhar, se você quer fluir, para um princípio que é uma lei. Mas essas coisas não têm julgamento, entende? Então, uma das leis da constelação não há, a lei que nos une é do amor e não há julgamentos. Por quê? Não é que eu estou relativizando o que é certo e errado, mas é que eu estou mostrando que cada um faz o melhor que consegue. Ninguém dá o que não tem. Eu preciso entender que essa mãe, aí ela viveu isso, ela vai fazer o que com a filha? Filha, cuidado, estuda, faça tudo, não dependa de homem, porque homem trai. Olha, não elogia muito não que o homem vai trair. Olha, o seu marido vai te trair. Nossa, eu já te falei, filha, para que você engravidou tão nova? Na gravidez é batata, o homem trai. Ou seja, essa menina que vai virar uma mulher, né, que hoje é uma mulher, ela ficou anos esperando ser traída pelo esposo, que nem era parecido com o pai, que não tinha esse perfil. Por quê? Porque é a verdade que ela acreditou. Agora, algo que é interessante você entender e que acontece muito no desenvolvimento humano é que as pessoas param aí e começam a culpar os pais. É um jogo de culpa, é um jogo de empurra, sabe? Tipo assim, eu não sou feliz e não acredito em homem porque também, né, eu vivi nesse lugar, minha mãe falou isso. Aquela mãe, ela tentou proteger a filha com o que ela entendia da verdade dela. A verdade dela era qual? Homem trai, homem não presta. Eu preciso de pagar as minhas contas, eu vou estudar, eu vou formar, eu vou trabalhar, eu não vou depender de homem. E aí o que eu vou desejar para minha filha? Que ela não dependa, porque senão ela vai sofrer. Eu não quero que minha filha sofra. E a constelação e esse movimento é tão interessante que essa visão eu não tinha tido ainda. Mesmo estudada, mesmo com o método DSD, mesmo pessoa sendo transformada, quando
dizia a respeito da minha mãe, do meu pai, da visão que eu tinha, eu ainda estava no papel errado. Uau. E eu fiquei por muitos anos no papel de mulher do meu pai. Olha isso. Eles tiveram sua vida, seus desentendimentos, separaram, ficaram alguns anos separados. E durante todo aquele tempo, e muito antes, mesmo sendo ele que fazia as traições, eu olhava para ele como assim, ah, é, tipo, vamos dizer assim, eu fui pro lado dele. Os filhos aqui vão me entender. A gente vai pro lado do pai ou da mãe, de alguma forma, mesmo inconsciente. E aí a gente vai identificar com aquele que mais aparece com a gente. Na verdade é essa. Então, como eu estou dizendo para você que eu descobri que eu tinha um complexo de inferioridade, com certeza meu pai tinha. E eu entendo até pelo que a gente foi vivendo. Depois, né? Há poucos anos, meu pai faleceu agora, Dia dos Pais, esse ano de 2024, tem pouco tempo. Nossa, foi. É. Então, eu entendo e vejo que o meu pai também tinha isso, e ele se sentia humilhado, e ele se sentia menor, né? Com coisas que a minha mãe dizia e fazia que era sobre ela ter estudado, feito. E eram coisas, gente, oh meu Deus, o que eu faço com essa constelação? Eu quero que a maioria das pessoas parem para ouvir, estudar, olhar e fazer e entender que você falou aí das queixas. Enquanto você, eu, qualquer um de nós tiver queixa de pai e mãe, a nossa vida não vai para frente. Essa queixa ela não precisa ser deliberada, ela não precisa ser falada, pode ser só no meu coração. Eu queria que esse pai fosse diferente, eu queria que ele tivesse feito de outra forma, ele não podia ter feito assim. Outra hora eu quero salvar minha mãe, e eu começo a entrar num papel que eu saio do meu lugar. Porque qual que é o meu lugar? Lugar de filha. O único lugar que você tem é o lugar de filha da sua mãe, filha do seu pai. Quando você começa a querer mudar ou querer salvar, você sai do seu papel. E é sobre isso. A base é sobre isso. É lógico que no movimento acontecem muitas coisas, as pessoas que já fizeram a constelação, elas vão saber dizer. Porém, a base é pai, mãe e o eu interior, que é a minha criança. Quando eu faço um movimento ali, eu consigo enxergar as coisas, eu consigo ver diferente e eu consigo contar uma nova história da história que eu vivi. Por quê? Eu só tenho permissão de fazer diferente quando eu aceito as coisas como foi. E o princípio de honra é aceitar o pai e a mãe como foi. As suas escolhas, as suas jornadas, a sua história. Eu preciso aceitar e depois eu preciso enxergar que eu sou o meu pai e a minha mãe. Olha isso. 50% de um, 50% do 50% de cada um. Está no DNA. O físico nosso, gente, Uau. é a coisa mais... Né? Eu sou espírito, habito num corpo e tenho uma alma. Esse corpinho aqui é só o quê? Uma casinha que tem dia de chegar e ir embora. Se no meu corpo eu trago as marcas dele, no DNA e tudo, como eu não vou trazer isso na minha alma? Como isso não vai realmente, ou quando eu aceito, eu fruo na vida, é como se eu tivesse descongestionado o canal. E quando eu não aceito, eu fico obstruída. Ou seja, se eu não aceito o pai, eu vou ser uma pessoa que a riqueza vai chegar em contas gotas para mim. E quando eu digo riqueza, é saúde, é dinheiro também, mas não é só dinheiro, não. É saúde, é relacionamento. Então, quando eu não aceito o pai, vai chegar pouco. Quando eu aceito o pai e não aceito a mãe, vai chegar, mas vai acabar. Vai ser igual um saquetel furado. Eu posso ganhar milhões, que vai acabar, a minha saúde vai. Por quê? Porque a mãe nutre, não é? Não é a mãe que nutre, não é a mãe que multiplica. O poder da multiplicação está na mulher. Então, eu preciso entender e aceitar. E a gente denomina na constelação tomar pai e mãe. Então, são assim algumas coisas que as pessoas acham Muito estranho, interessante, né? O nome, É. mas esse nome tomar pai e mãe é eu aceitar de verdade. Aceitar. De dentro para fora como eles são. E não só aceitar, mas conseguir dividir as nossas vidas. Engraçado, Diana, você falando aí, é muito impressionante isso, porque enquanto eu não aceito o meu pai e a minha mãe, eu estou, me corrija se eu estiver errada, eu estou me negando a mim mesma. Sim. Porque eu Você está negando a fonte de vida. É, porque eu sou
um produto do meu pai e da minha mãe. E a fonte da vida é ali. Agora eu vou contar a historinha para vocês. Ai, eu vou gente, que contar. papo bacana, Eu vou hein, contar gente? essa historinha, porque essa historinha me destravou e eu acredito que vai ser mais fácil de vocês entenderem. Arrocha, minha irmã. Vai lá, arrocha, que eu tô gostando desse papo Eu aqui. vou entregar o ouro aqui. Entrega, minha irmã, entrega. Pensa uma historinha. E essa historinha é verdadeira e está acontecendo agora. Uau. No céu está ali reunido o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles falam, vamos enviar um Espírito à Terra. E aí esse Espírito eu vou enviar através de quem? Vou fazer aqui historinha com a minha amiga. Como chama seu pai? Sebastião. E a sua mãe? Zilda. Zilda. Então, quem? Através de quem que nós vamos mandar esse Espírito para a Terra? Sou Sebastião e a dona Zilda. Uau. E aí esse Espírito vem, ganha o nome de Iraci. E essa menina, ela foi planejada, ela foi desejada, ela foi criada antes da fundação do mundo. Ela já é amada, ela já é aceita, ela já é aprovada. Só que nem ela sabe, nem os pais dela sabem ainda. E talvez eles, se estão vivos, vão descobrir, talvez, ou muitos passam sem entender que tudo isso nós já somos. Certo. Quem escolheu foi Deus, ou o Criador, como você quiser denominar, mas ele não erra. Isso é muito forte. Eu sei que tem pessoas que acontecem muitas coisas e são graves mesmo. Mas quando eu começo a olhar, eu falo, errou. Será que errou só comigo? Ou será que você está querendo ser acima de Deus, do próprio Criador, e escolher um novo pai? Porque o que ele te fez te feriu tanto que você não consegue olhar para ele como um pai. Eu acho que a partir de eu entender que foi Deus e que ele não erra e que ele me ama, inclusive tudo que eu busquei nesse pai, nessa mãe ou em pessoas físicas, é uma questão que ele já amou, né? Aí eu consigo dar uma olhada para aí. E é sobre tudo, gente. Tem coisas que hoje em dia a gente não pode nem dizer, né? Então, hoje em dia você escolhe o que vai fazer da sua vida, mas inclusive o órgão genital que você nasce, foi ele que escolheu. Então, diferente do que você faça com o que você nasceu para viver. Você pode fazer o que você quiser, você pode querer mudar até isso, e hoje em dia já pode mudar mesmo. Porém, fluir de dentro para fora, viver aquilo que ele planejou, ter uma vida abundante, próspera, feliz, em todas as áreas da sua vida, você precisa olhar para isso. Então, é aceitar o pai e a mãe, é aceitar as escolhas que você não fez. A partir das escolhas que você não fez e são perfeitas, né? Aí você vai conseguir o seu lugar. Uau. Se você saiu do lugar, você vai ter o quê? A oportunidade de voltar para lá. Eu saí do meu lugar. Muito novinha, eu lembro assim, exatamente, né, que com o passar do tempo a gente vai, né, mas quando foi a primeira vez que eu saí do meu papel? Eu vi a cena, eu consegui lembrar a cena, eu entendi o que era. Só que até então eu só não sabia que o que eu for fazer com isso, né? O que eu faço com essa informação, né? Eu não sabia. E hoje eu entendo que existe um processo dentro da constelação que antes eu tinha o maior medo, achava assim, nossa, o que vai acontecer? Vai manifestar algum espírito? Vai vir... Tudo bem, se alguém tem essa... Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas não. Na minha constelação, na que eu faço, na cristã, você vai viver aquele episódio na sua cabeça, o fato vai vir para você e você vai ressignificar. Dentro de quê? Dos bilhetes que vêm, de condução, das falas que, como consteladora, eu sou o quê? Uma facilitadora da família. Então, eu vou trazer frases assertivas dentro das leis, né? Que é a lei do amor, que é onde que não há julgamentos e várias outras leis da fidelidade, e a pessoa ela vai poder ali abrir o coração, falar as falas. E ali, gente, é uma situação, por que eu falo que não é brincadeira mesmo, né? Mas é um momento que quanto mais você entrega, mais curado você sai. É uma ressignificação. Eu faço todo o processo, mas eu não deixo ele na metade. Eu consigo fechar aquele ciclo. Eu consigo entender. Igual eu falei, né? Mais fácil, às vezes, a gente entender e tal, mas e depois, o que eu vou fazer com isso? Depois eu vou entender que eu não consigo mudar o que passou. O que passou foi. E eu preciso aceitar. Lembra do justificar? Não justifica. Mas eu consigo olhar. Não posso mudar isso. Foi do jeito que tinha que ser.
essa coisa que foi ruim até agora, eu só vi o lado ruim, também me fez forte ser quem eu sou. Então, eu vou aceitar, honrar e amar, vou liberar das expectativas desse pai, essa mãe, ou qualquer um que vier ali, que talvez também é um avô, às vezes é um abusador, e é muita gente que aparece ali no rolê, sabe? Vamos falar assim para descontrair, né? E aí eu consigo entender, não, tudo bem, eu libero, eu aceito, mas a partir daqui eu faço diferente. E o poder e a permissão de fazer diferente é a partir de eu aceitar como foi. Então, gente, a vida é agora. Agora você perdoa, agora você ama, agora você decide viver. É agora, é tudo agora. Passado, presente e futuro, inclusive no nosso cérebro, não existe, né? Você já ouviu falar? É para poder prestar atenção nos filmes, né? Ou seja, para mim, para o meu cérebro, tudo está acontecendo agora, eu estou vivendo agora. E esse tempo agora, que é o Kairos, é o tempo que transcende ao relógio. Por isso que dá certo, por isso que a pessoa sai dali. Diana, o pai pode ter morrido e agora meu pai morreu. Pois é, nós vamos fazer. Ele morreu, passou o tempo dele no físico, mas o espírito não morre, não. Vamos fazer a ressignificação, mesmo porque ela vai ser feita na sua emoção, vai ser feita no seu coração. É do coração que sai toda a energia, é do coração que sai a fonte da vida e da morte. Então, assim, é extraordinário, sabe? Então, igual eu te falo, por que você fez isso? Porque depois de tanto tempo de terapeuta fazendo tanta coisa, eu ainda não entendia. E o dia que eu formei, eu fiz uma formação online na época, e eu fui participar de uma vivência, e a vivência com pessoas, né? Porque a gente pode fazer esse movimento ali em grupo, com as pessoas representando os familiares. Eu olhei para aquilo tudo e eu falei, agora eu entendo que eu demorei a chegar aqui. É porque o negócio é benção demais. Esse negócio vai libertar pessoas. Gente, esse mundo energético aí nada mais é do que o espiritual. E eu comecei a entender todo aquele movimento do sistema. A Bíblia diz o quê? Quando lá fala assim, se queres herdar o reino do céu, seja como? Uma criança. Olha que interessante, né? A criança julga o pai e a mãe, quer que sejam diferentes. A criança pode ter acabado de apanhar, gente. O que a criança faz? Hoje em dia ninguém bate mais, né? Mas na minha época batia. Não garanto nada lá por casa. Vocês estão entendendo o recado? A criança, ela não se importa. Por quê? Porque ela ama. É um amor mesmo incondicional. Ela olha aquele pai, aquela mãe, é para ela o porto seguro, é tudo. Não que eles estejam fazendo certo ou errado, ou seja, a criança literalmente aceita o pai e a mãe como é. E se nunca a gente tivesse que querer mudar, não tivesse, né? Porque o livre-arbítrio, né, é bom e ruim, né? A gente escolhe o que faz na nossa vida. Quando eu passo a não aceitar, começo a fazer um checklist desse pai e dessa mãe, é onde que eu saio fora do fluir natural. Porque a vida é abundante, a vida é rica. Tudo que você pode sonhar, é capaz de sonhar, o que você acabou de dizer. Tudo que você é capaz de sonhar já existe, já é. A diferença é você conseguir acessar. E o acessar, das bases mais fortes, eu falo isso por mim, tá? Depois eu vou contar um pouquinho aqui do meu resultado sobre a constelação. Quando eu estou no meu papel e eu realmente sinto muito, até por não ter estado ali, e deixo, tudo vai fluindo. É como um rio mesmo, que vai fluindo. Uma água corrente, né? A água está lá correndo, então, é natural. Não é forçado. Aquilo ali é abundante. Se olha para o oceano, você fala, meu Deus, para que questão de água? Não é? Se olha para a fonte, está lá, você está dormindo, a fonte está jorrando água, você está acordado. Não para, não tem torneira. Tudo é abundante. Você nasceu para dar certo. Agora você precisa ser corajoso, humilde o suficiente, corajoso, para poder olhar para isso. Para olhar para essa verdade. Para parar de querer que a sua verdade seja verdade. Eu não aceito isso que me aconteceu. Foi injusto demais. Aí é uma escolha. Mas como eu disse aqui, a Bíblia não fala sobre tudo. Se queres herdar o reino do céu. E o reino do céu é aonde, gente? É lá na eternidade, no céu, no céu. Não, é agora. O reino de Deus é agora. Eu vivo ele hoje. Então, é sobre isso. É sobre reinar, é sobre viver a partir de entender certas coisas e abrir mão do controle, abrir mão da sua verdade própria, que até hoje
Chega de temar, né? Resultado não mente. Vamos lá. Tá tudo ótimo na sua vida? Continua. Só vai. Ah, mas não tá. Eu tenho muito dinheiro, mas quando eu vou dormir tem um buraco aqui que eu não consigo entender. Eu não consigo dar certo com uma pessoa e tal. Então tá, resultado não mente. Eu te convido só a pensar. Eu não quero convencer ninguém, eu não preciso convencer ninguém, mas eu vou te falar, só pensa, porque foi o que eu fiz. Eu me permiti pensar, eu me permiti ouvir pessoas que pensavam diferente. E foi aí que eu consegui, né, organizar e aconteceu muita coisa aí nesse intervalo aí, né, para mim poder ser transformada até então. Mas eu vou falar hoje, será? Ou deixa para outro podcast, que eu nem sei se o tempo está acabando. Vamos ver, né? Ediana, fala pra gente aqui quais são as maiores dores. Você lida com constelação familiar. Quais são as principais dores que as pessoas te procuram hoje para resolver, para pedir ajuda? Muito boa a sua pergunta. Isso vem, assim, a pessoa que mais te procura é o homem, é a mulher? Uhum. Quem mais te procura? Olha, primeiro sobre as dores. É muito interessante essa pergunta sua, tá? Por quê? Não tem dor pequena e grande. A gente atendendo as pessoas, a gente entende isso. Dor é dor, né? Às vezes a pessoa, a maior dor dela, você vai olhar e vai falar assim, mas isso? O pai prometeu que ia trazer alguma coisa quando era criança e não trouxe. Palhaçada é essa? A pessoa não sofreu. Aí você vai atender outra pessoa, foi abusada desde 8 anos de idade ou de 5. Então, a gente pode até querer medir, sabe? Mas a mesma dor que trava a vida dessa aqui, foi prometido algo para ela e não foi cumprido, isso para ela foi uma marca, é a mesma que impede essa outra em termos, tá? Que aconteceu algo, né? Que, igual eu falo, não justifica. É lógico que esse que fez isso não justifica o fato dele ter feito e ele, inclusive, se fosse hoje, poderia estar preso, porque vai ter uma consequência do que ele fez. A consequência é diferente, mas o bloqueio da pessoa é o mesmo. Consegui explicar? Consegui. Então é sobre isso, sabe? A segunda pergunta qual foi mesmo? Quem mais te procura? É o homem? A mulher, gente. Mas aí eu vou dizer. É porque a mulher... Ah, gente, eu vou falar, eu vou ter que falar. Eu estava até comentando aqui um pouco antes no podcast ali, que eu vou criar um grupo, né? Falando sobre energia feminina e masculina. Eu não penso em fazer um grupo especial para mulheres, porque é ser humano, sabe? E os homens também têm a mesma... Igual a constelação. Eu até te falei no dia, olha, eu faço para o casal. Por quê? Porque cada um tem um ancestral, aí a gente vai, né, organizar ali a vida de um com seus ancestrais do outro, depois a gente faz esse alinhamento. Porque é necessário. Mas a mulher, a nossa energia feminina, Iraci, ela é dependente de ter uma espiritualidade. É 30% de quem a gente é. Uau! Para a gente estar na energia feminina, fluindo dentro daquilo que nós nascemos como mulher, nós precisamos de uma conexão maior. Por quê? Porque nós somos a sabedoria. A sabedoria é a mulher. Você vê que a mulher é a alma da casa. Quando a mulher está bem, tudo está bem. Então, por também a gente ser essa sabedoria, né? Vamos lá, no Pai, o Filho e o Espírito Santo é como a mulher representasse ali o Espírito Santo. Doce, acolhedor, né? Então, toda a beleza, a alegria da casa é a mulher. Por isso, a mulher, mesmo inconscientemente, ela desperta mais, ela busca mais. Então, o desenvolvimento humano é cheio de mulheres, as igrejas, a maioria estão lotadas de mais mulheres. Entende? Por causa dessa necessidade básica, mesmo que a pessoa não entenda, a essência da própria mulher é essa, então ela busca. Uau. É isso que acontece, por isso que mais são mulheres. Eu nem sabia disso, né? Outro dia eu fiz umas pesquisas e na pesquisa mostra, né, a quantidade. E sim, 90%, 84% são mulheres, né, do meu público, digamos assim. Mas mesmo assim, eu vou te contar. É muito sobre aquele momento. Eu não sei se é porque eu já me abri para poder atender tanto o homem quanto a mulher. Quando eu terminar daqui mesmo, eu vou atender um homem. Outro dia eu acabei de sair de um evento, fui para casa, conheci alguém, um rapaz também, um homem com 30 anos, e ele ficou maravilhado, querendo também entender. Talvez também seja a divulgação, né, dessa
Entende? Assim, quando esse homem vê essa mulher transformada, mas o que aconteceu? Eu acredito que isso vai aumentando. Já tem aumentado de alguma forma, né? Você também acha? Sim, eu acho assim que a melhor maneira de uma pessoa convencer a outra, porque às vezes a gente fica lutando uma cana de braço, né? A gente fica numa queda de braço dentro do casamento. E aconteceu muito isso comigo, né? De ficar relutando com o marido. Isso. Ah, eu vou fazer tal coisa. Não, tu não vai. Não, eu não vai. E ele sempre ganha, porque ele é a força. A decisão e a força. Decisão. E ali, depois que eu, mesmo sem entender o que era constelação, mesmo sem entender terapia, nada disso, só que o Espírito Santo, ele sempre nos dá esses entendimentos, né? Sim, sim. E ali, sem entender muito, eu falei uma vez, eu lembro que aconteceu isso, e eu falei para Deus, eu falei, Deus, eu não vou mais questionar com ele sobre isso, ele é o homem, ele é o cabeça. E tá ficando muito insuportável eu lutar contra ele. E a gente ficar nessa cana de braço aqui, Sim. nessa corda. Alguma hora essa corda vai romper. Aí eu fui e falei, então, eu não vou mais guerrear com ele. Eu vou deixar ele, faz a tua vontade. E foi impressionante que no momento que eu falei, eu não brigo mais com você sobre isso aqui, eu abro mão, você faz o que você quiser, ele não fez. Ai, ai. Ele não fez, irmã, acredita? Eu vou ter que falar disso também, tá vendo? Porque eu fiquei olhando e falei, droga. Porque tipo assim, cria ali o negócio, eu vou fazer só de pirraça, só pra ela ver que ela não me manda. Sim. Então, chegou um momento assim que eu falei, Deus, eu não vou mais lutar contra isso aqui, não. Faz o seguinte, meu amor, vai, faz o que tu quiser. Sim. Agora teve uma vez que foi bem dolorido pra ele, porque ele queria fazer algo, eu falei pra ele assim, ó, você é o homem, você decide. Se você botou no seu coração, nem Deus vai te impedir de fazer o que você já botou no seu coração. Falei pra ele, Deus não se mete nessas coisas. Feito que você decide uma coisa, Diana, Deus te deixa aí. Com certeza, É assim que as coisas funcionam. Sim, ele então, abençoa a sua decisão. Eu falei pra ele, ó, se você sentou no seu coração essa decisão, ninguém vai tirar mais isso de você. Vai, porém eu não estou com você. O meu coração não está contigo. Aquilo ali para ele foi o fim do mundo. Ele de novo não fez. Vai um alerta para as mulheres, entende? Isso. Então é muito isso. Olha para você ver, vou até ir para esse lado aí, né? O que acontece? A mulher é a sabedoria, o homem é a força e a decisão. Esse homem, ele tem uma essência diferente. Vamos falar como essência, energia, a mesma coisa. Ele tem uma essência diferente. Ele é movido por algo diferente do que a mulher. Aí eu vou contar um pouco de mim, né? Eu acabei de falar ali sobre esse alinhamento. Eu fiz há pouco tempo com meu esposo, porque eu descobri no movimento da constelação que eu estava no papel errado, né? E pelas meias-verdades que eu ouvia da minha mãe. Por que eu falo meias-verdades? Porque era a verdade dela, não era o meu caso. Eu não casei com um homem no perfil do que o meu pai era, do que o marido da minha mãe era. Certo. Já vou te dar essa dica. O importante, muitas vezes, tem pessoas aí, talvez jovens ou até adultos, que estão no meio de um fogo cruzado da mãe e do pai, tá? Que é tipo isso que ela falou. Parece que, em vez de somar, né, virou uma guerra do sexo. Você precisa escutar e conseguir, decifrar de forma correta. Quando a sua mãe diz, seu pai, não aguento mais seu pai, lá. Ela não está falando do seu pai. Ela está falando do marido dela. A mesma coisa é o homem. Por quê? Porque uma das coisas que atrapalha muito a vida, né, de um filho, digamos assim, às vezes até adulto, porque aprendeu e ficou nisso e está fora do seu lugar, é ficar nesse fogo cruzado. A mãe reclama do pai, o pai reclama da mãe e você fica ali. Então, todas as vezes, já estou dando aí a dica, né, que eu falo muito, que eu explico, mas eu estou dando aqui para vocês. Quando for assim, olhe, escuta a mãe sim, ela está querendo falar, desabafar, precisa, deixa falar. Mas você vai pensar, olha, ela está falando do marido dela. É diferente. Esse homem, marido dela, e esse homem é o meu pai. Comigo, ele é pai, eu sou filha. Ela comigo, eu sou mãe, eu sou filha. Pronto. Então, isso já ajuda muito aí. Mas a outra situação do marido e da esposa é que os dois, eles precisam o quê? Olhar qual a posição também. Existe esse sistema dentro dali do casamento. Então, esse homem,
ele quer ser incentivado. O homem ele tem a necessidade de sentir que não é um orgulho, mas é assim, ó, uma admiração, tá? Então ele quer ser admirado. Inclusive a admiração ela ajuda muito nesse relacionamento. Ajuda, sim. Então o que acontece? Quando ele fala algo e aquilo, eu vejo assim, poxa vida, esse negócio vai dar certo. Mas ele não quer. Não briga com ele, não. Só incentiva e fala, olha, eu estou enxergando aqui, eu estou vendo que você é maior do que isso, não sei o motivo que você não está enxergando, mas tá tudo bem. Deixa, né? Mas incentiva. Esse incentivo de você mostrar para ele um outro lado que ele não está vendo, sem guerrear, sem brigar, sem querer impor a sua vontade, já vai fazer fruir. Mas existe um outro lado emocional, e é esse que eu estou querendo dizer, que é as meias-verdades. Você lembra que eu te contei? Que querendo me proteger, muitas vezes, repetidas, eu ouvi, não confie em homem, homem trai, homem não presta. Então, eu percebi que, mesmo casando com o meu esposo, eu conheci ele dentro da igreja, um outro perfil, ele me amou antes de eu amar ele, enfim. Ele sempre teve essa questão de fidelidade. Ele nunca foi esse homem assim. Mas eu esperava que ele ia me trair. Era uma insegurança que eu vivia, mesmo inconsciente. Eu não me entregava 100% nessa relação. Não conseguia, gente. Nossa. Eu não enxergava, mas eu não conseguia. Eu estava esperando que ele me largasse. Um dia, uma hora, tipo, eu vou fazer isso aqui. As decisões que eu tomava, eu já pensava assim, e aí? E se ele me largar? Como é que vai ser? Eu tenho que ter um respaldo aqui. A gente teve empresa junto, temos ainda. Então, assim, eu não confiava, esse dinheiro tinha que estar na minha mão, amiga. A gente trabalhava junto, mas eu tinha que saber do dinheiro, aonde que estava indo. Por quê? Né? Vai que. Ou seja, era sempre essa insegurança. E na insegurança, a mulher ela vai trabalhar de duas formas. Ou na defesa, ou no ataque. Ou não tem que me proteger. Só que quem protege é o homem. E no meu caso, né? Só no meu caso, eu estou contando aqui, pode ter algumas pessoas que se identificam, mas no meu caso, eu estava armada o tempo inteiro, pronta para o ataque e para a defesa, de um homem que poderia me deixar a qualquer momento, mesmo que eu não conseguisse enxergar isso. E aí o meu casamento ele não era tão bom como que ia ser, né? Então minha dica para você é olhar para isso, olhar para suas dores, porque às vezes não é a respeito dele, é a respeito de você mesmo, do que você ainda está se protegendo, às vezes um abuso que você sofreu, umas coisas que aconteceram na sua vida também, mas que não é a sua verdade, não é a sua vida. Então você precisa de separar. Por isso eu acho tão importante todo esse movimento, sabe? Para a gente poder enxergar algo. Eu falo que é uma faxina, é como se você levantasse o tapete, tirasse toda a poeirinha que está ali, porque você vai enxergar coisas que você não vê. E a partir dali você vai tomar a decisão. Eu vou estar no meu papel ou eu vou continuar no papel, né, desse homem, ou desse pai, ou dessa mãe. Quando você olhar e tomar sua decisão, e você se decidir por estar no lugar certo, que você nasceu, sua vida vai fluir. E aí toda essa correria, sabe, esse cansaço que você quer fazer com a força do braço, fica leve. É verdade. Flui. Às vezes a gente fica tão cansada, a mulher cansada, que uma vez eu vi uma frase dizendo que o que é uma mulher guerreira? Uma mulher guerreira é uma mulher cansada. Sim. Ah, eu sou guerreiro, eu sou isso. Eu lá quero ser guerreiro, eu quero ser só eu só quero ser a mulher. Sim. Porque eu já fui muito essa mulher guerreira, que carregava tudo na costa, tudo no ombro. E no final de contas. Mas você é sábia, né? É, no final larga a arma e pega a sabedoria. Olha que delícia. Exatamente, porque às vezes a gente quer estar lá com a arma na mão e a sabedoria a gente deixa. E ultimamente é muito interessante isso, como eu falo, Deus, eu quero viver o extraordinário. O que é viver o extraordinário para mim hoje? Da hoje o Genivaldo me perguntou. É acordar e não ter que perguntar, tem pão? Sabe? Eu tenho que fazer tal coisa? Será que já os meninos já comeram? O que tem? Não. É depender 100% do meu marido, entende? Sim. De que ele seja realmente esse provedor. Só que quando ele não consegue avançar, e aí isso me trava. Eu fico agoniada. Por quê? Sim. Porque eu não posso cobrar dele uma vez que eu conheço ele. Então, por exemplo, o meu marido, ele é um cara extremamente trabalhador.
Ele é um homem extremamente familiar. Então, tudo que ele produz é para dentro da nossa casa. Isso. Só que quando eu olho para ele e percebo que ele não está encontrando a saída, aí eu falo, eu tenho que entrar em ação. Sim, aí você vai entrar em ação, mas incentivando. Incentivando, exato. Com sabedoria, mostrando para ele quem ele é de fato, trazendo ideias. Porque é a forma, gente, e eu estou falando isso aqui, mas isso é uma coisa que até hoje eu luto. Isso eu acho que vai ser uma coisa que não é tão fácil assim, porque nós estamos numa sociedade, é muitos anos guerreira, gente. Você não consegue soltar de um dia para a noite. De um dia para outro, não. Tem mulheres que me perguntam e falam, não, mas aqui, agora ele vai ter que manter. Eu falo, calma. Quanto tempo esse homem não manteve? Quanto tempo você foi guerreira? Quanto tempo você colocou tudo? Vamos devagarinho, vamos desmamar? Eu brinco e falo assim, não é filho não, e nessa hora nós não estamos fora do papel. Mas vamos aos poucos, trazendo e devolvendo toda essa decisão e força para ele. Porque eu tomei esse lugar. Isso, gente, é inconsciente e é energético, tá? Se eu estou numa energia masculina forte e estou com um homem, ele vai naturalmente para a energia feminina. É impressionante. Ele não quer, ele não escolheu estar no sofá, mas tipo, eu vou fazer, tudo que eu faço está errado, então deixa ela ir. É isso mesmo. Aí muda os papéis. Em vez da gente incentivar ele ir, aí ele te incentiva e você vai. Tem um vídeo outro dia que eu ri demais, que o homem vai lá, faz o café, arruma a mesa, calça a mulher, quase que até maqueia a mulher para ela trabalhar. Olha como que é a realidade que nós estamos vivendo. Mas não é uma realidade que foi colocada por eles, foi uma realidade que nós fomos devagarinho, né, gente? Tudo é inconsciente, a gente vai chegando nesse lugar. Só que quando eu olho e falo, não, estou cansada. A estrutura minha, corpórea, é diferente do homem. Eu sou diferente fisicamente, eu sou diferente em tudo. Eu não quero mais, está muito pesado. Eu vou buscar a sabedoria. Lembra da conexão de 30%? Eu vou me conectar com esse Deus que é um. E tem vários passos, tá? São 11 que eu escrevo lá, que eu já falo e explico. Cada passo que você vai tomando para você resgatar o seu feminino, a sua essência, você vai afastando dessa energia masculina e adivinha o que acontece? O homem vai assumindo o papel dele. Ai, não gente, precisa forçar. É verdade. A vida vai se tornando mais leve, esse homem vai se sentindo mais capaz. E ele vai errar, gente. Também a mulher precisa entender isso. Você não erra, ele vai errar. Ele vai atrapalhar de vez em quando, até ele chegar nesse ponto de realmente confiar nele mesmo, de ter mais... Você entende? Então, isso é um processo. Mas eu falo assim, vale a pena. Vale a pena. Porque a partir dali, eu lembro que quando eu decidi fazer isso, meu marido tinha mais ou menos uns 5 meses que ele não fechava o serviço. E não era porque ele não é trabalhador, porque também é muito. Inclusive, eu tenho que, né, com sabedoria, mostrar para ele que não é tanto assim de esforço. Porque hoje em dia ele não tem mais 20 anos. Porque o homem é um ogro mesmo, ele quer trabalhar para 3. Então, sabe? Aí a coluna dói, enfim. Eu tenho até que dar essa... Mas o que acontece? Não é porque ele não é trabalhador, mas é porque quando eu estou nessa energia, eu não vou fluir. É o tal do sistema, é o tal do meu lugar. Eu não estou no meu lugar. Eu estou no lugar desse homem. Como que a vida vai fluir? O natural não é ela fluir, mas ela vai fluir natural dentro que eu esteja no meu papel. Assim também é na casa. Uau. Então, quando eu consegui olhar isso, gente, parece até milagre. Por quê? Começaram a ligar pessoas e ele começou a fechar um serviço atrás do outro. E eu decidi continuar no meu lugar. Isso é fantástico. Isso é incrível. As coisas foram fluindo. E quando a gente fica no nosso lugar, fica tudo mais leve, né? É mais leve, mas é meio difícil também, assim, é meio custoso. Sabe por quê? Tinha dia que eu falava assim, o que será que esse homem está gastando esse dinheiro? O que será? Será que ele está comprando tudo de vara de pesca? Eu ficava assim, entendeu? Por quê? Porque foram muitos anos eu controlando tudo. O dinheiro era ali na minha mão. Hoje você não controla mais. Não, hoje eu não controlo mais, mas eu acho legal que a gente conseguiu chegar num... Eu gosto dessa situação, cada um vive do jeito que escolhe. Eu gosto da área. Mas hoje a gente... É tudo nosso, mas nós planejamos junto nossos sonhos maiores. E dentro do que é tudo nosso, a gente tem ali um limite, digamos assim, né? Pra gente gastar sem precisar. Porque você vai ficar pedindo dinheiro para fazer uma unha e tal? Não é básico. Né? Então, não é sobre isso. Inclusive, é bom para quebrar isso que as mulheres pensam assim, não, mas se eu fizer isso,
Eu vou ter que ficar me humilhando, pedindo dinheiro. Gente, por quê? Quem disse? Eu encaro isso assim, fulano, manda pra mim, tanto que eu preciso pagar tal coisa. Isso. Eu Ou então encaro- ali mesmo vocês põem um limite, porque toda empresa, para sobreviver, ela precisa multiplicar. Né? Precisa. Então, assim, quanto que você precisa hoje para sobreviver, no sentido de fazer tudo que você gosta, né? Porque eu gosto, eu sinto diferente, eu tenho que fazer unha, eu tenho que arrumar cabelo, né? Isso aí, o sonho grande ainda é fazer mais coisas. O cabelo tá muito bom. Do que eu vi da primeira vez pra agora, você tá bem... Olha isso, Aí, gente. deu uma melhorada. Uai, então tá bom. Com a ajuda dos produtos maravilhosos ajuda, que você também tem. Essa menina aqui é minha utilidade, gente. Vocês vão descobrir muita coisa boa ainda que vindo da Iraci, tá? E engraçado, Iraci, agora saindo um pouco desse assunto, eu me conectei muito com você. Uau, né? Que Esse bênção. modo seu alegre de falar, de ser, essa sinceridade. Né? Igual você falou ali, eu tenho um coração ensinável. Eu escutei você falando, gente, verdade, se a gente não tiver, né? Então a gente acaba que até a gente não se reconhece, do início da trajetória até chegar ali. Isso é maravilhoso, porque quando eu tenho esse coração, eu começo a conversar, eu começo a entender, eu olho para o outro lado, eu começo a falar, poxa, é mesmo, não tinha pensado assim, não, agora eu vou agir diferente. E vai adaptando aquela nova vida. É isso. Né? E isso vai sendo muito, assim, legal. Então, assim, eu realmente estou muito grata de estar aqui. Eu não estou aqui por acaso, eu sei disso. Nunca E é uma nada questão por acaso, dessa energia, sabe? Vamos dizer assim, de um coração ensinável, verdadeiro, humilde, que quer aprender, que não está para pisar na cabeça de ninguém, que entende que é um ganha-ganha, que tem lugar para todo mundo. E é essa energia que eu tenho acessado, inclusive aqui em Alphaville. Né? Uau, Com tantas decepções que eu bênção. escuto, eu falo, não, mas calma aí. Muda a frequência aí. Aqui Você está numa frequência aqui é um errada. lugar normal como qualquer outro. Sim, É o que eu onde falo tem pra as todo pessoas mundo. que estão vibrando na frequência que você escolhe estar nela. Né? Eu falo para todo mundo Então, que esse tá encontro chegando... foi muito bom. Ai, que bênção. Eu falo para todo mundo que está chegando em Alphaville, eu estou em Alphaville há 1 ano e pouco, e eu falo para todo mundo, só não cria expectativa. Você Isso. bota teus pés no chão. O que é igual... nosso tempo já foi, já acabou, mas eu vou falar rapidinho aqui. É igual... A gente ouve muitas pessoas falar igreja. Eu achei que na igreja eu não ia ser decepcionada, eu não ia... Gente... Nós estamos lidando com pessoas. Sim. E adultos decepcionam, tá? Mas o cara era isso, era um pastor, era um pregador. Gente, Ser humano. Antes da pessoa ser um pastor, um pregador, uma mulher disso, uma mulher daquilo, nós somos humanos. Nós somos seres humanos que estamos sujeitos às mesmas paixões. Exatamente. Então, antes de você ser uma consteladora familiar, antes de você ser uma missionária, antes de você é um ser humano. Sim. Então, o que as pessoas olham muito? Elas olham muito para o cargo da pessoa. Uhum. Olha para a pessoa, fala, não, é uma pessoa humana, igual eu. Exatamente. Então, eu falo para todo mundo que está chegando aqui em Alphaville, pessoal, calma. Nada que acontecer aqui vai me abalar, sabe por quê? Porque eu não estou botando expectativa em ninguém, não. Exatamente. Eu olho pro cara ali, o fulano, aconteceu uma coisa. Foi mesmo, é grande, me conta uma novidade. E eu vou seguir no meu caminho, Sim, porque se eu for isso é ficar muito aqui importante. achando que aqui só tem gente, aquilo outro, que é o mundo, que é o céu, que é... Cara, eu vou me frustrar, irmã. Exatamente. Eu não tô afim de estar me frustrando, não. Então, eu quero viver a minha vida com o pé no chão, trabalhando. A Iraci, tu tá rica do dia pra noite, a pessoa acha que chegou aqui já vai ficar rica. Não, irmão. As coisas não funcionam dessa maneira. Você tem que construir as coisas aqui. É uma terra de oportunidade, mas você tem que saber aproveitar. Em qualquer lugar que você tiver, porque eu sempre falo, não é o lugar, é você. A bênção não está no lugar, ela está sobre a tua vida. Isso. A bênção te persegue. Então a Bíblia diz que aonde tu for, tu será abençoado. No campo, na cidade, aonde você for, ali a bênção está contigo, tá bom? E quando tá com esse coração, pronto, já era, não tem como vai dar aprender. errado. Vai aprender. Ediana. A gente não vai perder, vai só aprender. Não, vai só aprender. Chegamos ao final do nosso programa. Todo mundo já... Eu nem vi passar. Gente, é muito rápido que as coisas acontecem aqui. Amiga, gratidão. Sim. Obrigada. Gratidão Você não comeu também. nenhum bombom? Olha, nossa mesa hoje está recheada de bombons, porque aqui é a comandante bombom, né? Então, gratidão por te receber aqui. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, poder colaborar na vida de milhares e milhares de pessoas que irão ouvir
esse áudio, ver esse vídeo, assistir esse programa aqui, tá bom? E vamos juntas construir uma nova história, tá bom? Ok. Manda teu recado ali pro pessoal ali, sabe aquele recadão que você gostaria de gritar para 8 bilhões de pessoas aí, vai lá. Você é único, importante, amado, aceito e aprovado. Não espere isso de pessoas. Entenda que você já é. Quem te escolheu não erra. Quem escolheu seu pai, sua mãe, para te trazer a vida, não erra também. Então, é sobre aceitar você mesmo, olhar para você, cumprir o princípio básico. Amar a Deus, você e o próximo como a ti mesmo. Não coloque o próximo na sua frente. Se ame, se valorize e viva o extraordinário de Deus. Lembra disso, é lei. A lei como a lei da gravidade. Que qualquer pessoa que soltar alguma coisa vai cair. Eu não vou soltar meu negocinho aqui que vai estragar. Você nasceu para dar certo. Beijo no coração. É isso aí, gente. Fique com esse recado, que Deus te abençoe. Iraquerte voando até você e a nossa bagagem e a sua história, tá bom? Agradecemos a todos pela audiência, pela paciência, e o nosso voo está pousando agora e vamos taxiando. Produção, gratidão, Deus abençoe. Tchau, gente!